Meus irmãos, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Se hoje o sal perdesse o gosto, você perceberia. Se hoje a luz da sua casa apagasse, você perceberia. Mas se a fé desaparecesse do seu coração, você perceberia. Ou pior, o mundo perceberia. Porque talvez o maior drama do nosso tempo não seja a violência, não seja a corrupção, não seja a imoralidade. O maior drama do nosso tempo é que o sal já não está salgando e a luz já não está iluminando. E quando o sal perde o sabor, Jesus diz, só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Meus irmãos, isso não é poesia. Isso é um alerta. No Evangelho de hoje, Mateus 5, versículos 13 a 16, nós não temos uma parábola. Não temos um milagre. Não temos uma cura. Nós temos a continuação do Sermão da Montanha. Jesus está formando os seus discípulos. Jesus está revelando a identidade daqueles que o seguem. E ele olha para aquele pequeno grupo, pescadores, homens simples, gente comum, e diz algo absolutamente desconcertante. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Percebam, ele não diz vocês deveriam ser. Ele não diz tentem ser. Ele afirma, vocês são. Mas a pergunta que ecoa hoje é, somos mesmo? Porque para entender o que Jesus quis dizer, nós precisamos sair do nosso século e voltar 2000 anos atrás. Hoje, quando alguém fala em sal, o que vem à nossa cabeça? Um potinho na cozinha. Um tempero. Algo barato. Algo comum. Algo que, se acabar, a gente compra outro no mercado. Mas no tempo de Jesus, o sal era precioso. O sal era vital. O sal era instrumento de conservação. Não existia geladeira. Não existia freezer. Não existia energia elétrica. Se alguém matava um animal, precisava colocar a carne no sal para que não apodrecesse. O sal impedia a corrupção. E aqui está o primeiro ponto que você precisa guardar no seu coração. Jesus está dizendo que o mundo apodrece sem você. Sim, o cristão é aquele que impede a corrupção moral, espiritual e social. Não porque é melhor. Não porque é superior. Mas porque carrega dentro de si a graça. Quando o cristão deixa de viver como cristão, o mundo apodrece mais rápido. Olhem ao redor. Corrupção. Desonestidade. Mentira normalizada. Imoralidade celebrada. Famílias destruídas. Crianças sem referência. Adultos sem direção. E muitos perguntam, onde está Deus? Deus está onde sempre esteve. A pergunta correta é, onde estão os cristãos? Porque Jesus não entregou essa missão aos anjos. Ele entregou a nós. Vós sois o sal da terra. Mas ele continua. Vós sois a luz do mundo. Hoje apertamos um interruptor e tudo se ilumina. É automático. É imediato. Mas no tempo de Jesus, quando o sol se punha, a escuridão era total. Não havia poste, não havia lâmpada, não havia LED. Havia trevas. Para enxergar o rosto de alguém, era preciso acender uma lâmpada de óleo. Um candeeiro. Uma pequena chama. Pequena, mas suficiente para romper a escuridão. E aqui está o segundo ponto. A luz não precisa ser grande para vencer a escuridão. Ela precisa apenas existir. Uma única chama muda o ambiente inteiro. Um único cristão fiel muda uma família inteira. Uma única mãe de oração muda uma casa inteira. Um único jovem decidido a viver a castidade muda uma geração inteira. O problema não é que o mundo esteja em trevas. O problema é que muitos cristãos decidiram apagar a própria chama. E Jesus faz uma advertência duríssima. Se o sal perder o sabor, com que se salgará? Para nada mais serve senão para ser lançado fora. Percebam a gravidade disso. Não é que o sal deixa de existir. Ele continua lá. Mas perdeu a essência. E aqui está o perigo do nosso tempo. Cristãos que continuam frequentando a igreja, mas perderam a essência. Vão à missa, mas vivem como se Deus não existisse. Carregam uma cruz no peito, mas crucificam a verdade nas atitudes. Postam versículos nas redes sociais, mas negociam princípios na vida real. Sal que não salga. Luz que não ilumina. E quando isso acontece, tudo se mistura. Hoje é difícil distinguir quem é cristão e quem não é. A música é a mesma. A linguagem é a mesma. Os vícios são os mesmos. As prioridades são as mesmas. Os valores são os mesmos. E então surge a pergunta inevitável. Se não há diferença, para que serve? Meus irmãos, ser sal não é ser popular. Ser luz não é ser aprovado. Ser cristão não é ser aceito. O sal arde na ferida. A luz incomoda quem ama a escuridão. E talvez por isso muitos preferem diluir a fé. Preferem adaptar o evangelho.
Preferem negociar a verdade. Mas Jesus não disse: misturem-se até desaparecer. Ele disse: brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhar não é se exibir. Brilhar é viver de forma coerente. E aqui nós tocamos em algo profundo: coerência. Porque o maior escândalo não é o pecado de quem nunca conheceu a verdade. O maior escândalo é a incoerência de quem conhece e vive como se não conhecesse. Quando um pai cristão mente, os filhos aprendem que a fé é fachada. Quando um político que se diz cristão se vende, o mundo aprende que Deus é irrelevante. Quando um jovem da igreja vive na mesma imoralidade que qualquer outro, o evangelho perde credibilidade. E então o mundo apodrece mais. Jesus não está pedindo perfeição. Ele está pedindo fidelidade. Não somos impecáveis. Mas precisamos ser diferentes. Diferentes no modo de falar. Diferentes no modo de vestir. Diferentes no modo de se divertir. Diferentes no modo de amar. Diferentes no modo de decidir. Não por orgulho, mas por identidade. O sal não pede desculpa por ser salgado. A luz não pede permissão para iluminar. Ela simplesmente cumpre sua natureza. E aqui está a pergunta que eu quero que você carregue até o final desta reflexão. Você ainda tem sabor? Ou você já se diluiu? Você ainda ilumina? Ou você já se acomodou à escuridão? Porque o evangelho de hoje não é um elogio. É um chamado à responsabilidade. O mundo não será salvo por discursos inflamados. O mundo não será transformado por teorias. O mundo será impactado por cristãos autênticos. Por mães que rezam mesmo quando ninguém vê. Por pais que dizem não ao errado mesmo quando todos dizem sim. Por jovens que escolhem pureza quando todos escolhem prazer. Por profissionais que preferem perder dinheiro a perder a alma. Isso é ser sal. Isso é ser luz. Mas Jesus acrescenta algo decisivo. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da mesa. Isso significa que não basta ter fé no coração. É preciso testemunhar. Existe uma geração inteira que nunca abriu uma Bíblia, mas está lendo a sua vida. Existe uma geração inteira que não vai ouvir um sermão, mas está observando suas escolhas. E o que ela está vendo? Um cristão morno? Ou um discípulo decidido? Meus irmãos, nós não sabemos quanto tempo temos. Não sabemos quando será o nosso juízo. Mas sabemos de uma coisa: nossas obras nos acompanharão. E naquele dia, não seremos perguntados quantos seguidores tivemos. Seremos perguntados quanto iluminamos. Não seremos perguntados quantos discursos fizemos. Seremos perguntados quanto conservamos o bem. Ser sal é impedir que a verdade apodreça dentro da própria casa. Ser luz é impedir que a mentira domine o próprio coração. Antes de iluminar o mundo, precisamos iluminar a consciência. Antes de conservar a sociedade, precisamos conservar a alma. Talvez hoje Deus esteja dizendo a você: volte a salgar. Volte a brilhar. Volte a ser. Porque o mundo está cansado de cristãos de fachada. O mundo precisa de santos. Não santos de altar, mas santos de cotidiano. Santos de segunda-feira. Santos no trânsito. Santos no trabalho. Santos na internet. Santos nas decisões escondidas. Seja aquele vagalume na noite escura. Seja aquela pequena chama que não se apaga. Seja aquele sal que impede a corrupção. E se você sente que perdeu o sabor, peça hoje a graça de ser renovado. Se você sente que sua luz está fraca, peça hoje o fogo do Espírito Santo. Porque ainda há tempo. E enquanto houver um único cristão disposto a viver com radicalidade, a escuridão não vence. Que o Senhor nos conceda a coragem de não sermos mornos. Que nos conceda a ousadia de sermos diferentes. Que nos conceda a fidelidade de sermos verdadeiros. Senhor, fazei de mim sal que conserva, luz que ilumina, discípulo que não negocia a verdade. Se inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Que te abençoe.